Dispa-se da máscara. Imagine-se imortal. Imagine que você tem todo o tempo do mundo para poder realizar o que você sente lá no seu coração que deveria ser realizado na sua vida. Imagine que você precisa apenas enfrentar as suas sombras e compreender que, a partir desse enfrentamento, você adquire força suficiente para poder se realizar. Imagine que depois que essa vida acaba, você simplesmente troca de corpo para poder dar continuidade naquilo que o seu coração incessantemente te pede para realizar. Imagine que você tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, não importa. E com isso você continue com aquele sonho pulsando dentro de você o tempo todo, mas muitas vezes lhe falta coragem. Devido ao comodismo, devido ao medo, de questões que fazem você sentir que aquilo é apenas um sonho e que não é para você, não cabe nas suas mãos e você não daria conta. Às vezes você já tem 50, 60, 70 anos e o sonho continua pulsando e você acha que já não dá mais tempo. Mas imagine-se imortal. Você tem conseguido viver uma vida pelo menos em direção a uma plena satisfação? Claro que na vida sempre existirá os altos e baixos. Não estou dizendo que você deva caminhar em direção a um mundo perfeito onde você não sinta dor e nem sofrimento e nem passe por nenhuma questão difícil de lidar. O que eu quero dizer é que você, considerando que você tem todo o tempo do mundo, você precisa em algum momento começar a colocar para fora e realizar aquilo que apenas você veio realizar. E à medida que você passa pelo seu processo de autoconhecimento, você se fortalece, onde, à medida que você for caminhando em direção ao que você realmente é, e à medida que você sabe realmente quem você é, não vai ser qualquer pessoa ou qualquer palavra que vai conseguir fazer com que você pare de caminhar. Mais uma vez, imagine que você tem todo o tempo do mundo. Se você não começa a se realizar agora, você vai se incomodar naturalmente com quem ousa se realizar. Sendo que é importante lembrar que aquele que está ousando se realizar passa por muitas batalhas para poder conseguir realmente colocar no mundo o que ele é. Não necessariamente tudo cai do céu. Muito pelo contrário. Portanto, imagine-se imortal. Você tem caminhado em direção às suas realizações, lembrando que apenas com o tempo isso é construído. Caso contrário, você está lá com 1500 anos de vida e você está ainda com aquele mesmo sonho de quando você tinha 20 anos de idade, sem sequer começar a realizar. À medida que você caminha na sua vida, vá reformulando as suas vontades. Toda vontade que se manifesta é uma vontade em direção ao sagrado, porém não necessariamente essa vontade está purificada. Às vezes é uma vontade que você precisa caminhar em direção a ela apenas para perceber que era uma ilusão, mas continue seguindo as suas vontades. O objetivo é que a sua vontade seja transformada numa vontade de transformação. À medida que você caminha com vontade de se transformar, você caminha em direção a uma vontade de se realizar de acordo com o potencial que você já é, porém, manifesto. Para isso, se fortaleça no seu próprio mundo interno, no seu próprio silêncio, na sua própria introspecção. Você tem todo o tempo do mundo. Você deve confiar em alguém no seu caminho? Sim e não. Eu diria que sim, porque mesmo que as outras pessoas nos decepcionem, elas nos ensinam com a decepção. Eu diria que não, porque você tem apenas a sua própria vida e o seu próprio contato com o sagrado que você pode realmente confiar. Eu digo isso porque às vezes você realmente vai precisar de ajuda no seu processo e isso é natural. Então você precisa confiar em outras pessoas também. Aqui é necessário lembrar que a vulnerabilidade, através da confiança em alguém, nos torna humanos. Como eu disse, mesmo que a gente vá passar por decepções,
aquilo também nos ensina. Então, entre você se tornar vulnerável e confiar, mesmo que você possa se magoar, é muito mais válido do que você se fechar e não buscar realmente ajuda, considerando que outras pessoas podem te auxiliar no seu caminho, tanto porque estudam para isso, quanto porque já passaram por sofrimentos e por questões semelhantes às suas. Quando a gente fala do elemento água, que também é o domínio de Escorpião, junto aos outros 2 signos do elemento água, a gente está falando do nosso inconsciente. Lá em Câncer nós conhecemos o nosso inconsciente pessoal e familiar, que representa o lugar onde a gente encontra as nossas questões pessoais, as nossas questões que foram esquecidas lá da nossa infância, do qual a gente vai resgatando e do qual também a gente compartilha uma origem através da nossa família. Então você veio de algum lugar, você tem as suas origens, isso é Câncer. Quando a gente estuda Escorpião, a gente também está falando do nosso inconsciente, mas a gente fala do nosso inconsciente profundo. O que significa esse inconsciente profundo? Tudo que a gente passa durante toda a nossa vida, do qual se configura como um trauma ou como uma questão muito difícil de lidar, a gente joga para o reino de Escorpião. Então a gente lida com o nosso inconsciente pessoal e familiar e também com o nosso inconsciente profundo, onde a gente quer esquecer determinadas coisas que nos aconteceram, mas ali a gente encontra uma grande fonte de vida. Esse inconsciente profundo, ele carrega os nossos traumas, os nossos lutos, as nossas catarses, as nossas limpezas. Ali no inconsciente profundo a gente traz à tona boa parte da nossa luz. Por isso que a gente precisa enfrentar as sombras para poder se iluminar também. E sobre esses assuntos sombrios dos quais são jogados como tabu, por exemplo, a magia, a bruxaria, tudo isso perde muita força quando você realmente investiga e vê que tem muito menos poder do que as pessoas, no geral, dizem ter. Por mais que essas questões sejam voltadas para o poder do ser humano, na verdade, elas são mais limitadas do que a gente imagina. Quando a gente está lidando com o sagrado, é sempre importante lembrar que ele manda muito mais do que essas questões voltadas para magia, bruxaria, ritual. Senão seria muito simples você simplesmente exercer um poder e uma vontade sua a partir de uma magia, a partir de uma bruxaria, a partir de um ritual. Imagina se fosse tão fácil assim. Todo mundo seria rico, todo mundo teria um parceiro ideal, todo mundo teria a profissão ideal, todo mundo seria reconhecido no que faz, todo mundo viveria em plenitude porque realizou uma magia e fez aquilo acontecer. A vida não é tão simples assim, e esses mistérios, se eles te chamam, investigue. Eles perdem força quando você investiga. Um exemplo, o próprio mapa astral e o tarô. É visto como uma questão mística, mágica, meu Deus, o que existe ali? Eu tenho medo ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade. Quando você investiga de verdade, por mais profundo e rico que seja, ainda é limitado. Não te dá um poder de domínio sobre as outras pessoas. A gente tem um administrador, um arquiteto, uma sabedoria muito maior do que a gente consegue imaginar. Então a gente querer reter o poder e achar que a gente vai resolver tudo a partir de magias e rituais, não existiriam pessoas infelizes no mundo. Bastava procurar esses rituais, essas magias, essas bruxarias. Não é tão simples assim, nem de perto. Mas se você é chamado para isso, investigue. Claro que você vai conseguir algumas riquezas investigando isso, e a principal riqueza que você adquire investigando esses mistérios da vida é que elas nunca mais terão o poder de te aprisionar. Principalmente a prisão através do medo. Ai, se você mexer comigo, eu vou fazer uma magia para você. Aí você vive com medo daquilo acontecer. E aí? Seria muito fácil, né? Exercer poder sobre outra pessoa se fosse tão simples assim. Ainda sobre o nosso lado sombrio, existe uma historinha que diz mais ou menos assim. Existiam 2 lobos, um bom e um mau.
bom representa todas as virtudes humanas e o mal representa todas as sombras humanas. E um discípulo foi até um xamã perguntando o que seriam daqueles dois lobos e como ele lidaria com aqueles dois lobos que moravam dentro dele. O xamã respondeu para ele que aquele do qual ele alimentasse seria mais forte. Eu quero trazer uma reflexão muito mais profunda em relação a essa história, em relação ao nosso lado sombrio, que é a seguinte: deixe uma pessoa sem ser alimentada para ver o nível de agressividade que ela se encontra. Então, se você deixa de alimentar o seu lobo mau também, ele vai se voltar contra você. Alimente os dois lados. Cresça com os dois lados, porque ambos os lados, tudo que representam as características humanas, vem da mesma fonte. O yin yang não se separa. Então, se você apenas alimentar a sua bondade, a sua gentileza, você automaticamente vai atrair um lobo mau para sua vida, que vai querer te devorar porque você não está olhando para ele com o devido respeito, por ele representar também uma parte do ser humano. Existe a fala de um personagem chamado Veiga. Ele diz o seguinte: está negando as trevas de sua alma, está negando o seu poder. Por mais simples que seja essa frase e por mais estranha que ela possa soar, ela traz exatamente uma parte dessa ilustração sobre o lobo bom e o lobo mau. Se você nega o lado trevoso da vida, ele vai se voltar contra você. E aí você vai atrair pessoas que parecem que querem te humilhar, pessoas que não são boas com você, pessoas que pisam na sua cabeça, porque você está querendo ser apenas a fada iluminada com as asas de anjo. Então isso é uma questão que deve ser vista com bastante cuidado, porque a gente está falando da natureza humana, não de ideais humanos. São duas coisas bem diferentes. Então, à medida que você olha para o seu lado sombrio, e mais uma vez eu preciso reforçar que não necessariamente representa o seu lado poderoso, do qual todos têm medo. Eu estou falando do seu lado feio mesmo, do seu lobo mau, do seu lado mentiroso, ardiloso, venenoso. Olha para esse lado. Quando você olha para esse lado, você respeita ele faz parte da sua vida, ele não te domina e ele anda junto de você. O nosso lado sombra, o nosso lado sombrio, ele nos traz o nosso humor. Uma pessoa que vive sempre querendo ser correta, sempre querendo ser certinha e andar na linha, é uma pessoa muitas vezes mal-humorada. Quer ver um exemplo do nosso lado sombrio? Quando você tem intimidade com um amigo, por exemplo, ou até mesmo com um parceiro, uma parceira, você vai falar coisas com eles que você muitas vezes não falaria com outra pessoa. Esse é o nosso lado sombrio. Você vai mostrar o seu lado mais ácido, o seu lado que às vezes fala algumas atrocidades a nível tão absurdo que vai fazer com que vocês riam. Aquele lado que vai rir das coisas ruins da vida também. Esse é o nosso lado sombrio. A gente precisa dele porque ele nos traz o humor também. Então você aprender a lidar com um lado nefasto da vida também faz parte. Caso contrário, você sempre vai ser a vítima injustiçada. E não é legal viver assim. Porém, claramente eu não tenho interesse em trazer esse lado sombrio da vida humana de forma romântica, porque não tem nada de romântico você sentir ódio e destrutividade de algumas situações na sua vida. Pelo contrário, isso te faz mal. O que eu quero dizer é que isso não dá para ser negado. Então, quando você estiver lidando com uma acidez do seu próprio ódio em determinados momentos da sua vida, toma uma água de limão que ajuda. Porque o limão também é ácido, só que é um ácido natural. Esse ácido natural do limão pode ajudar a dissolver um pouco da sua acidez emocional, da sua intensidade emocional que às vezes pode te corroer por dentro se você não olhar para ela. Se a gente fosse viver o nosso lado escorpião de uma forma mais humana, o nosso lado sombrio sendo vivenciado a partir da luz da consciência, a gente teria muito mais agentes da destruição espalhados pelo mundo. Mas uma destruição do que realmente deveria deixar de existir. Por exemplo, um sistema falido, um governo falido,
uma empresa exploradora. Geralmente esse papel é dado aos escorpianos, mas muitas vezes os escorpianos não têm a voz que deveria realmente ter por conta de toda a hipocrisia que a gente vive na nossa sociedade. Se os escorpianos fossem viver de uma forma de acordo com a própria natureza, o mundo seria muito mais purificado e com muito menos ilusões. Porque muita gente gosta de viver de ilusão, gosta de viver abusando de poder. E essas coisas deveriam ser destruídas. E quem destrói é escorpião. Então a gente desenvolver o nosso lado escorpião faz com que a gente desenvolva a capacidade de dar fim ao que precisa acabar. Só que pode ser difícil quando a gente precisa acabar com algumas coisas. A gente pode ser visto como cruel, meu Deus, como ele teve coragem. É necessário, muitas vezes, para a nossa própria sanidade, às vezes. Quando a gente olha para a constelação de Escorpião, do qual deu o nome ao signo de Escorpião, a estrela principal dessa constelação é chamada de Antares. Ela tem um brilho avermelhado. Ela pode ser vista como a cauda do escorpião. Aquele momento onde a gente vai escolher exatamente a palavra certa a ser usada para poder acabar com determinada situação. É bem interessante perceber como essa estrela ilustra muito bem o signo de Escorpião. Existe uma última história que eu quero falar sobre Escorpião, que ela diz mais ou menos o seguinte. Existia uma cobra que ela estava cansada de ser ignorada e de que todos tivessem medo dela. E aí ela foi para um sábio e perguntou o que ela poderia fazer para que as pessoas deixassem de ter medo dela. O sábio virou para ela e falou o seguinte: evite simplesmente atacar as pessoas quando elas se aproximarem de você. Procure saber o que elas querem de você também. A cobra ouviu isso e saiu. Foi para a vida dela. Durante o trajeto dela, as pessoas passaram a maltratá-la, a pisar na cabeça dela, a querer jogar ela longe, a falar coisas ruins para ela ouvir, e aquilo foi deixando ela bem irritada. Então ela voltou para o sábio e falou com ele: as pessoas estão me maltratando, falando tudo o que querem comigo, pisando na minha cabeça, e eu não estou gostando de viver dessa forma. O sábio virou para ela e falou o seguinte: eu disse que você deveria evitar atacar as pessoas sem saber o que elas queriam. Jamais eu disse que você deveria deixar de sibilar.